E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. Nós vamos passear pela Bíblia agora. E nós vamos começar lendo Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28. Diz-nos assim a palavra de Deus. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Quando a gente vai estudando a Bíblia, uma das coisas que é interessante aprender, distinguir quando a fala bíblica é falada da perspectiva humana e quando a fala bíblica é falada da perspectiva divina. Isso faz uma grande diferença. Há momentos, determinados textos bíblicos, que aquilo que foi dito a partir de uma perspectiva de Deus. Deus falando lá da eternidade. Outro momento é quando ele fala, quando o autor bíblico fala aqui vamos dizer assim, uma linguagem bem terrena mesmo, até usando figuras do dia a dia que nos ajudam a compreender aquilo que deve ser transmitido. Jesus falou disso lá em João capítulo 3, confira na sua Bíblia aí, Evangelho de João, capítulo 3, na conversa de Jesus com Nicodemos, no versículo 12, olha o que Jesus disse para Nicodemos. João capítulo 3, versículo 12. Na minha Bíblia está escrito assim: Jesus falando com Nicodemos, ele está falando sobre a necessidade de Nicodemos nascer de novo. E inicialmente Nicodemos entendeu nascer de novo como se fosse, ele sugeriu a possibilidade de voltar, falou da impossibilidade, na verdade, de voltar ao ventre da mãe e nascer de novo. Ele pegou a coisa literalmente. Ele não compreendeu o significado espiritual e eterno do que estava sendo dito. Aí Jesus chama a atenção de Nicodemos para um detalhe interessante. Ele diz, olha, verso 12: eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Está entendendo? Eu estou usando uma linguagem terrena com vocês. Você não está entendendo? Já pensou se eu falar de realidades espirituais, celestiais? Essa Bíblia aqui diz isso. Como é que vocês vão entender se eu falar de coisas celestiais? Então, há momentos que à medida que a gente vai aprendendo a estudar as Escrituras, a gente vai aprendendo certas perspectivas. Quando é que essa linguagem é meramente humana aqui, ou quando ela é mais, vamos dizer assim, de um nível mais elevado espiritualmente. Porque o ser humano não aprende fácil. Eu sempre digo que há aqueles que aprendem rápido, até rápido, os poucos privilegiados que aprendem sabedoria e coisas da vida e relacionamento de fé em Deus rápido. Há aqueles que demoram a aprender. Eu acho que eu estou nesse grupo. Eu demoro a aprender, porque tem coisa que eu aprendi agora que eu queria ter aprendido há 20 ou 30 anos atrás, e eu só vim entender agora. Mas eu ainda estou numa certa vantagem, porque tem aqueles que morrem e não aprendem. Uma das coisas mais tristes que eu acho é uma pessoa envelhecer e, em vez de mostrar um espírito aberto para a aprendizagem, para o entendimento, vai se fechando cada vez mais, se tornando cada vez mais mal-humorado, mais radical, mais em transe, essas coisas. Não deve ser assim. Não deve ser assim.
Eu sempre digo que quando eu me alegro muito quando eu vejo, aliás, não é me alegro muito, não é a palavra. Quando eu vejo um jovem dando cabeçada pela vida, eu ainda tenho esperança de que ele aprenda. Agora, quando eu vejo um idoso, mais idade do que eu, dando cabeçada, fazendo besteira que já faz há 40, 50 anos atrás, eu digo, meu Deus, e agora? Como é que faz? Tem jeito. Mas Deus muda, Deus é capaz de fazer milagres em qualquer esfera. Uma das coisas que mais me alegra é quando eu vejo uma pessoa idosa que está aberta a aprender, a conhecer, a se aprofundar e queira conhecer cada vez mais. Bens materiais nós não vamos levar nessa vida, irmãos, mas aquilo que nós aprendemos de sabedoria, isso ninguém pode tirar de nós, nem a morte. Deus nos colocou aqui para aprender. Nós precisamos fazer a oração de Moisés: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Todo crente deve fazer essa oração: Deus me ensina, Deus, eu quero aprender, derrama luz, derrama entendimento. O que eu falei, eu vou resumir aqui rapidamente. O que eu falei quinta-feira, naquele vídeo lá, depois você assiste. É um videozinho curto aí de uns 17 minutos. Resumindo, foi: há pessoas que oram por um determinado assunto, ou oram por outra pessoa, e nada acontece, nada muda. A pessoa continua naquela situação que ela está, às vezes problema financeiro, desemprego, doença, problema de relacionamento, não dá certo, não funciona, não deslancha. E aí os seus parentes ou ele mesmo crê em Deus, crê na oração e pede: Deus, me ajuda, resolve isso para mim, resolve isso para mim. E às vezes o que está faltando é um entendimento, é uma luz, é uma compreensão, uma atitude que leve a pessoa a mudar. Às vezes o milagre não aconteceu porque ela precisa mudar alguma coisa na sua vida e ela não está mudando, ela está fechada para isso. Resumidamente foi o que eu falei lá naquele vídeo de quinta-feira. Depois sugiro que você assista. Às vezes, pessoas destroem o seu casamento, por exemplo, por causa de maus hábitos e pela falta de construção de bons hábitos. Uma pessoa destrói a sua saúde por causa, por exemplo, de maus hábitos alimentares ou por falta de exercícios físicos, e ele fica pedindo a Deus para resolver aquilo na vida dele e nunca se resolve porque ele precisa mudar os hábitos de alimentação, por exemplo. Eu estou citando apenas exemplos, irmãos, bem gerais. Entendeu? Então, por isso eu acho que Jesus terminava muito das suas mensagens dizendo assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque tem muita gente que vai entrar no ouvido e vai sair no outro. Eu contei para os irmãos um tempo, eu conheci uma jovem senhora, um pouco mais de 20 anos, ela tinha sido casada, teve um filho e o esposo morreu e ela ficou só com aquele filho. Quando eu a conheci, ela era cozinheira de um projeto de uma igreja que eu pastoreava. E eu cheguei para pastorear aquela igreja, aquela cozinheira lá estava com quase entrando em depressão. Há pouco tempo tinha perdido o esposo, estava só com o filho e ela muito abatida. E eu me aproximei dela e comecei a compartilhar o evangelho com ela, e algum tempo depois ela se decidiu pelo evangelho. E depois ela passou por um processo lá e foi batizada. E coisa de 1 ou 2 anos depois, no dia do meu aniversário, ela me mandou a seguinte mensagem: pastor, parabéns pelo seu aniversário, eu louvo a Deus pela sua vida. Deus lhe usou para me ensinar a confiar em mim mesmo. Eu digo: oh meu Deus, ela não entendeu nada. Eu devo estar dizendo: eu não lhe ensinei a confiar em si mesmo. É o contrário, é o oposto disso. Você vê como você pode ensinar uma coisa para uma pessoa e ela entender exatamente o oposto, ainda lhe atribuir. Deus está dizendo assim: não diga para ninguém que eu não ensinei a confiar em si mesmo, não, pelo amor de Deus. Ou seja, ouviu e não entendeu. E o que eu faço? Senhor, abre o entendimento dela. Abre o entendimento, porque se o Espírito Santo não abrir o entendimento da pessoa, e se a pessoa mesmo não procurar isso: Deus, eu quero, me ajude, esclareça.
E aí naquela quinta-feira, naquele vídeo de quinta-feira, uma das coisas que eu disse que uma das melhores orações que você pode fazer por si mesmo ou por outra pessoa é: Deus, derrama luz, derrama entendimento, dá compreensão. Como Paulo orou pelos Efésios, me parece que é Efésios 1, se eu não estou enganado, ali pelo versículo 20, ou de 15 a 20, ele diz assim: eu oro para que os olhos dos corações de vocês sejam iluminados. Eu vou conferir aqui para que não lhe dê a referência errada. Efésios capítulo 1, se você quiser conferir e marcar na sua Bíblia, olha a oração de Paulo pelos Efésios. Efésios 1:17, a minha esposa já achou. Eu vou só no 18. Oro também para que os olhos, esta aqui é a Bíblia nova versão internacional, eu gosto muito nesse versículo, eu gosto dessa versão. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. E aí ele vai continuar falando um pouco mais de qual será o resultado daquele que tiver a sua percepção espiritual iluminada. Então muitas vezes eu oro por um doente e eu digo: Senhor, derrama luz no entendimento dele, para ele compreender se ele precisa fazer alguma coisa para mudar esta situação, mudar alguma atitude. O apóstolo Paulo diz que a nossa vida muda quando o nosso entendimento muda. Está lá em Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A vida muda quando o entendimento muda. Aí o pessoal compartilha uma grande verdade que eu acho interessante. Como é que você espera mudar de vida, mudando de lugar, se para onde tu vais, tu te levas contigo? Entendeu? Ou como é que você, outra verdade também que se fala muito, como é que você vai mudar de vida, repetir, fazendo as coisas toda a vida do mesmo jeito? Não vai mudar nada. Então essa questão do entendimento, da percepção, do buscar essa sabedoria, é uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer por nós e orar pelos outros, como Paulo está orando aqui pelos Efésios. Mas vamos lá, eu quero voltar ao texto lá de Gênesis, que nós começamos a ler. Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28, nós já lemos. E nós estamos acostumados a ler Gênesis 1, capítulo 1 e capítulo 2 no passado. E realmente a linguagem está no passado. No princípio, Deus criou, lá no passado. Mas eu quero hoje dar ênfase de novo ao fato, e esse entendimento, irmãos, quando eu entendi isso, eu levei tempo para entender isso. Tem umas questões aqui em Gênesis 1, 2 e 3 que eu demorei para entender e que me incomodavam muito. E uma delas foi esse texto aqui. Porque aí e eu vejo muita gente que não compreendeu esse texto direito, porque eu vejo pessoas dizendo assim: o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e cadê essa imagem? Por que toda maldade no mundo? Eu também me fiz essas perguntas, até que a ficha caiu, até que a luz brilhou, entendeu? Então, veja bem, eu até dei um tema a esta reflexão, falei para os irmãos aí pelo WhatsApp. Na verdade, aqui é um texto em que se fala da perspectiva divina e eterna. E na perspectiva de Deus, nós já somos obras prontas. Na perspectiva de Deus, no plano da eternidade. Deus não tem ontem, hoje e amanhã, Ele tem a eternidade. No propósito de Deus, o propósito dele já foi cumprido e nós já somos obras prontas. Mas se você passar para o tempo terreno, humano, nós não somos obras prontas, nós estamos sendo criados. Nós somos uma obra em construção. Isso explica muita coisa. Você vai ver uma obra em construção, ela não é bonita de ver em geral. Tem material, resto de material jogado para um lado e para outro, sujeira, pedaço de coisa, muita bagunça. Às vezes no início da obra não dá nem para entender como é que vai ficar aquela construção, mas depois que ela vai se
Então, quando nós olhamos, nós entendemos que nós estamos nesse mundo aqui sendo construídos, a gente entende essa bagunça toda em volta de nós, de maldade, de corrupção, de mentira, de toda sorte de coisa ruim que nos cerca. É sobra de material de construção que está ao nosso redor. Mas quando a obra estiver pronta, com Deus na eternidade, aí nós vamos olhar e dizer: uau, que coisa fantástica! Agora eu entendo porque que aquilo era daquele jeito. Algo que hoje revolta o nosso coração, a gente acha que é uma omissão ou uma injustiça de Deus, a gente vai entender que tinha um propósito nesse grande projeto de construção de cada um de nós individualmente, da igreja de Jesus como um todo, do povo de Deus como um todo. Então, quando você lê Gênesis, lembre disso. Gênesis capítulo 1 deve ser lido nessa perspectiva. Deus está falando da obra como um todo. E ele diz: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domínio e tal. Aí ele diz no verso 27: criou Deus o homem à sua imagem, homem e mulher os criou. E aí coloca a linguagem no passado, porque na perspectiva de Deus a obra está pronta, mas na perspectiva humana ela está acontecendo. Nós estamos sendo construídos. Há uma luz sobre isso. Jesus, eu quero que o irmão leia em voz alta, quem tiver uma voz possante aí, alta. Leia para nós Marcos capítulo 10, verso 6. Há uma curiosidade nesse versículo interessante. Marcos capítulo 10, verso 6. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. É isso? Isso mesmo. Eu peguei essa frase. Quando foi que isso aconteceu? Como é que ele chama? No princípio da criação. Quando a criação começou. Jesus está falando de Gênesis 1 e 2. No princípio, quando a criação começou. Aí você pega Gênesis 1, lá no finalzinho, ou capítulo 2, verso 1, e vai dizer: aí Deus concluiu a sua obra. Volta para a linguagem terrena. Aliás, é linguagem celestial. Deus concluiu a sua obra e descansou Deus no sétimo dia. Aí chega Jesus e dá uma travada na cabeça daquele dos seus ouvintes e diz assim: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Todo dia, nós estamos trabalhando o tempo todo. Aí Judeu diz: mas a Bíblia não diz, Moisés não disse que ele trabalhou até o sexto dia e concluiu a obra? Como é que fica isso? É a questão da perspectiva com que estamos olhando. Vamos notar uns detalhes. O apóstolo Paulo, e o Novo Testamento em geral, mas o apóstolo Paulo fala algumas coisas aqui muito interessantes. Vamos ler Colossenses 1,15. Colossenses capítulo 1, verso 15. Confira aí. Uma das três cartas de Paulo que eu mais gosto: Efésios, Filipenses e Colossenses. Colossenses capítulo 1, verso 15, falando de Jesus, ele diz: ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Primogênito aí é que na criação, no tempo, na criação material, o primeiro criado, ele está dizendo, foi quem? Jesus. Não foi Adão, não? Não, aí está dizendo que foi Jesus. E a gente está dizendo que Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Paulo está dizendo que quem foi criado à imagem de Deus foi Cristo, Jesus. Entendeu? Quem foi criado à imagem de Deus foi Cristo Jesus. Vamos ver mais sobre isso? Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Ele diz assim: o Deus desta era cegou-lhes o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo. E o final do versículo diz o quê? Jesus é a imagem de Deus. Ele é. E lá em Colossenses ele é o primeiro dessa criação, a imagem de Deus. O que eu estou dizendo, e já disse isso aqui outras vezes, vou repetir:
Lá em Gênesis 1, 26 a 28, aquele homem ali é Cristo. Ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Ele é verdadeiramente criado para dominar. Os filhos de Adão estão dominando esse mundo? Os filhos de Adão? Não. Os filhos de Adão estão destruindo esse mundo. Quem dominou sobre esse mundo foi Cristo e continua dominando. Ele ordenou e a tempestade acalmou. Ele amaldiçoou uma figueira e ela murchou. Ele orou sobre 5 pães e 2 peixes e eles se multiplicaram para alimentar a multidão. Ele domina sobre a natureza. Ele ordenou cegos a enxergar e os cegos enxergaram. Ele purificou leprosos. Ele domina, ele é o Senhor. Ele ordenou e demônios saíram. Ele é quem faz a coisa acontecer. Ele venceu a morte, ele venceu. Eu citei aqui na quarta-feira os nossos 5 grandes inimigos: o corpo, o mundo, a morte, o pecado. A morte é a última, né? O pecado e o diabo. Ele dominou. Então Gênesis 1, 26 e 27 está falando de Cristo. A partir de Cristo é que nós participamos da verdadeira criação. É a partir de Cristo que nós somos transformados à imagem de Deus. Mais um versículo para corroborar esse pensamento está em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Olha o que diz aqui na minha Bíblia, confira na sua. Hebreus 1, 3. O Filho, Jesus, é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Entendeu? Jesus, ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Ele foi criado à imagem de Deus, e cada um daquele que se encontrou com ele vai sendo transformado à imagem de Deus a partir dele, Jesus. Olha o que Paulo revela em 1 Coríntios capítulo 15, verso 48, confira. E eu sugiro que depois você leia em casa com muita atenção, e nós vamos ler aqui também daqui a pouco, do verso 45 ao 49. Mas olha o que ele diz aí em 1 Coríntios capítulo 15, verso 48. Eu vou ler o 47 ao 48. O primeiro homem era do pó da terra. Quem era o primeiro homem do pó da terra? Adão. O segundo homem era dos céus. Quem é o homem dos céus? Segundo homem? Jesus. Não é o Caim, não. É o Jesus. Caim é na linha do tempo. Jesus é o segundo homem no propósito de Deus. Verso 48. Os que são da terra são semelhantes a quem? Quando a gente nasce aqui na terra, a gente traz a imagem do homem terreno. Quem é o homem terreno? É Jesus? Adão pecador. Nós nascemos à imagem do Adão pecador. Segunda parte do verso 48. Os que são dos céus, ao homem celestial. Quem é o homem celestial? Cristo. Uma vez que você nasceu de novo pela fé em Cristo, agora você é um ser celestial. Porque agora você está ligado a Cristo, que é o homem do céu. É a partir daí que nós vamos sendo transformados na imagem do próprio Cristo, por obra do Espírito Santo em nossas vidas. Eu quero lhe mostrar várias referências sobre isso. Alguém leia Efésios, aliás, alguém leia, eu vou ler, que você só confere. Efésios capítulo 2, que muita gente sabe até de cor. A partir do versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Olha o verso 10. Porque somos o quê? Como é que está na sua Bíblia? Criação de Deus. Realizada onde? Aí eu pensei que era em Adão. Tem certeza que está em Cristo Jesus aí na sua Bíblia? Está entendendo? Nós passamos a ser criação de Deus, a imagem de Deus, a partir de Cristo Jesus, meus irmãos. E outro detalhe que eu vou lhe dizer, pode embolar aí o seu processador, mas eu espero que alguém entenda. Tanto quem viveu antes de Cristo, como quem viveu após Cristo, todos são formados à imagem de Deus a partir de Cristo. Ele é o primogênito da criação. Ele é quem dá origem a toda a criação de Deus.
Romanos 8, 28, que muitos irmãos sabem de cor. E sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Verso 29. Porque os que antes o conheceu, também os predestinou. Para quê? A fim de que sejam, aliás, 29, predestinou para serem conformes à imagem do Filho. Deus chama pessoas que Ele previamente escolheu para transformar na imagem do Filho dele, que é Cristo, que Jesus é a imagem de Deus. E nós somos essa obra em construção, material bruto que Deus tirou e está lapidando para transformar na imagem de Cristo. Vamos ler mais? Agora é hora de, aliás, antes, 2 aos Coríntios, capítulo 3, verso 18, marca na sua Bíblia, esse versículo é muito esclarecedor. 2 aos Coríntios 3, 18, todos nós, que com a face descobertas contemplamos a glória do Senhor, gente que se rendeu a Cristo, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória em glória, entendeu? Segundo a imagem de Cristo, quando a glória do Senhor resplandeceu na nossa mente, segundo a imagem de Cristo, nós vamos sendo transformados de glória em glória. Tem uma versão da Bíblia que diz, com uma glória cada vez maior. A minha versão aqui, NVI, diz isso. Outra Bíblia diz, de glória em glória, com uma glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então nós estamos sendo transformados, nós estamos nesse processo. Entenda uma coisa, quando Paulo diz lá em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tudo que lhe acontece na sua vida, Deus está trabalhando nessa tentativa de te transformar na imagem de Cristo, que é a imagem do próprio Deus. Quando a gente entende isso, a vida passa a ter um novo significado. Os problemas da vida passam a ter um novo significado para nós. Os desafios, as coisas que a gente não entende, que a gente não queria passar, ganham completamente um novo significado. Agora é hora de ir para 1 Coríntios capítulo 15 novamente. Vamos ler do verso 45 a 49. 1 Coríntios 15, 45 a 49. E nós estamos dizendo, quando nascemos de novo, vamos sendo transformados, construídos à imagem do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 45. Assim está escrito: o primeiro homem, quem era o primeiro homem? Adão tornou-se um ser vivente. O último Adão, quem é esse último Adão? Jesus Cristo. Ele se tornou o quê? Espírito vivificante, que dá vida eterna. Em Adão a gente tem vida terrena, em Cristo nós temos vida eterna. Verso 46. Não foi o espiritual que veio antes. E agora ele está falando no tempo. Quem foi que nasceu primeiro? Foi o espiritual ou foi o carnal? No tempo. Adão, o carnal. O espiritual veio milênios depois, Cristo. É isso que ele está dizendo no verso 46. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. Jesus nasceu na terra milênios depois de Adão. É isso que ele está dizendo aí. Verso 47. O primeiro homem, Adão, era de onde? Do pó da terra. O segundo homem, quem é ele? De onde ele é? Do céu. 48. Os que são da terra são semelhantes a quem? Ah, bom, e eu pensei que eles eram já nasciam a imagem de Deus. Entendeu? Não é isso que o pessoal diz aí direto. Até prega, escreve livro. Eu vou dizer uma coisa ousada aqui: a maioria dos pastores ainda não compreendeu isso. Aí, tudo bem, pega lá, mas
que são dos céus ao homem celestial que é Cristo. 49. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, eu e você nascemos com a imagem do Adão e Eva. Inclusive o Adão e Eva representa cada um de nós figurativamente. É assunto para outra mensagem. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Ainda não está pronta não. Um dia teremos. À medida que nós crescemos em Cristo, a imagem do Adão vai sumindo e a de Cristo vai aparecendo. Depende do nível a que subimos nessa escala de crescimento. Vamos ler mais um pouquinho aqui e já vamos caminhar para o final. Efésios capítulo 4, 22 a 24. Confere aí na sua Bíblia. Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24. Texto muito esclarecedor. Quanto à antiga maneira de viver, está aconselhando nós, que nos convertemos a Cristo. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a fazer o quê? Despir-se do velho homem. Arranca o Adão, entendeu? Se tira a roupa do Adão, tira a máscara do Adão, tira a linguagem do Adão, tira a moda do Adão, se dispa. Essa palavra é assim mesmo? Tire a roupa do Adão, que está em você. Despisse do velho homem Adão, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar. Lembram que eu falei sobre oração? Quando o modo de pensar muda, a vida muda. E a revestir-se do novo homem. Quem é esse novo homem? Verso 24. Cristo. Revistam-se do novo homem, criados para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Nós nos tornamos nova criatura em Cristo. Ele é a imagem de Deus e nós somos criados para sermos transformados na imagem de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Anota isso aí. Desde que entreguei minha vida a Cristo, cada dia eu vou tirando a roupa do Adão e vou vestindo a roupa de Cristo. Esse processo quem faz é o Espírito Santo. Em uns é mais rápido, em outros é mais lento, mas ele vai fazendo, tirando a roupa do Adão e vestindo a roupa de Cristo. Que esse é criado para ser a imagem de Deus, não o Adão. Não o Adão. Certo? Ele não foi criado, ele foi também, vamos dizer, foi criado para ser a imagem de Deus, mas ele não nasceu a imagem de Deus. Nós não nascemos a imagem de Deus. Ninguém nasce a imagem de Deus. A criancinha, você não precisa ensinar ela a mentir. Quando aprende a falar, ela já sabe mentir. Não precisa ensinar ela a ser violenta, a puxar o cabelo do outro, morder. Ela já aprende. Por quê? É porque ela nasceu com a imagem de Deus? Não, é porque ela nasceu com a imagem do Adão, velho, lá do Gênesis 3. É verdade. Está aqui pai de criança que sabe disso. Nós sabemos disso na verdade. Mas olha outro detalhe, e aí nós vamos concluir. Essa mudança, quem faz, essa transformação, quem faz é Deus. Entenda isso. Ministrei esses dias lá no YouTube. Ninguém vence. Aliás, aqui na quarta-feira eu falei disso. O erro de muitos cristãos é pensar que vai vencer as tentações, que vai crescer em santidade por esforço próprio, pela própria capacidade. Não existe isso não, irmão. Ou nós deixamos Deus operar a transformação. Eu comparei isso com uma cirurgia. Você tem um tumor lá que precisa ser tirado. Aí você vai abrir o próprio peito, meter a faca no peito e abrir e tirar o tumor de lá? Ninguém faz isso. Nem o médico cirurgião, se ele tiver um tumor, ele mesmo não vai abrir o próprio organismo, o próprio corpo e tirar aquele tumor. O que ele pode fazer? Deitar lá, virar as costas, tomar uma injeção, ou de alguma forma lá, apagar, confiar que aquele médico que vai cuidar dele é habilitado e vai fazer um bom trabalho, e pronto, só pode fazer isso. A mesma coisa em relação a Deus. O crescimento à imagem de Cristo, que a Bíblia chama também de santificação, é esse processo que ocorre quando nós nos rendemos a Cristo. Não é pela nossa própria capacidade, é o Espírito Santo quem faz isso na nossa vida.
É uma vida rendida ao Espírito Santo. É por isso que o apóstolo Paulo diz, lá em Efésios capítulo 5, a partir do verso 18, ele diz: não se embriaguem com vinho, em que há devassidão, mas encham-se do Espírito. Eu já preguei aqui, quando eu cheguei aqui em 2018, sobre essa questão de se encher do Espírito. E eu vejo cristão aí, música nossa dizendo: oh Deus, me enche do Espírito, oh Deus, eu quero ser cheio, me enche de ti mesmo. Aí Deus dizendo através do apóstolo Paulo: se encha, é você que tem que se encher. E lá naquele texto, na sequência, ele dá algumas dicas de como o crente busca esse enchimento do Espírito Santo. E isso é essa rendição a Deus, para que Deus opere através do seu Santo Espírito em nós. Vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 5. Marca esse texto na sua Bíblia, anota aí, pega essa luz. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23 e 24. Olha o que ele diz aí: que o próprio Deus da paz vos santifique. Ele não diz que vocês mesmos se santifiquem. E aí você vai dizer: mas pastor, em tal lugar diz para a gente se santificar. Diz, é verdade. Mas como é que eu me santifico? É como eu estou com câncer, eu vou buscar o médico. Eu me santifico é dizendo: Deus, estou aqui, opera em mim. Eu me rendo, faço o que o Senhor quiser. Mesmo que o corte seja dolorido, mesmo que a recuperação seja demorada, estou aqui, Senhor, opera em mim. E aí ele diz que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Ele vai falar dos 3 níveis em que Deus opera esse processo em nós: que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis para na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus opera lá no espírito, que se reflete na alma e que se reflete no corpo. De vez em quando eu falo disso, eu digo: ainda vou fazer um estudo aqui sobre a tricotomia. Nós somos espírito, alma e corpo. Eu vejo escritor, pregador confundindo espírito com corpo, essa bagunça toda. Isso está bem resolvido na minha cabeça. Uma hora eu vou compartilhar com vocês. Foi outra coisa que me travou durante muito tempo. Foi preciso muitas horas de estudo da Bíblia para entender essas coisas. Como eu disse, eu sou demorado para aprender. Que todo espírito, não pode ser em outra ordem. Tem gente tentando resolver os problemas do corpo sem resolver do espírito. Quando é espiritual, nem adianta, não resolve. Tem que começar lá no espírito. Aí vem para a alma. Eu vou até fazer um sinalzinho, ó. Começa no espírito, vem para a alma, depois se manifesta no corpo. Verso 24: aquele que os chamou é fiel e ele fará isso. Quem foi que nos chamou? Deus. E ele fará o quê? Essa santificação completa, começando no espírito, na alma e no corpo. Para quê? Para nos transformar na imagem de Cristo, que é a imagem do próprio Deus. E ele usa as circunstâncias da vida. Tem gente apanhando que só um condenado da vida, dando mancada, sofrendo a vida toda, repetindo os mesmos erros e não aprende. E Deus quer ensinar, e o cabeça dura não aprende, ou a cabeça dura. E aí toda vez que eu falo nisso, adivinha o que eu lembro? Salmo 32, 9, onde Deus diz assim: larga de ser burro. Você já viu? Deus diz: larga de ser burro, cabeça dura. Eu estou tentando te ensinar, cabeça dura. Será que eu vou ter que te meter a espora e a chibata para tu aprender? É Deus que está. Não estou dizendo isso aqui não, irmãos, é Deus. Está lá, Salmo 32, 9. Não seja como o cavalo ou burro que não tem entendimento, mas precisa ser controlado com freios e rédeas. Caso contrário, não obedece. Não aprende. É Deus que faz. Põe isso na cabeça. Fecha os olhos aí rapidinho e diz assim: Deus, eu quero aumentar o processo dessa transformação na minha vida. Eu quero parecer com Cristo, eu quero parecer com o Senhor. Estou aqui, Senhor, faz. Peça isso. É isso que nós podemos fazer. Usa-me e começa a observar as circunstâncias e deixa Deus te usar. Vamos lá, caminhar para finalizar. Eu vou só citar, não vou ler agora, Gálatas 5, 22 e 23. Lê em casa.
9 virtudes que todo crente tem que saber de cor. Se você não sabe, aprenda. Porque senão você vai ouvir esse pastor falar disso aqui pelos próximos 20 anos. Se você não sabe essas 9 virtudes, aprenda de cor. Quais são elas? Gálatas 5, 22 e 23. Amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Vai variar os termos, mas serão todos sinônimos de acordo com a versão da sua Bíblia. É nisso, porque a coisa começa lá no nosso espírito, lá no nosso caráter. Ser transformado à imagem de Deus não é a sua aparência física agora, não. Agora é o seu espírito. E vai se refletir na sua alma, nas suas palavras e nos seus pensamentos. Mas começa no espírito. E aí ele vai fazendo, aquele que se rende a ele, vai se tornando mais amoroso, mais alegre, vai tendo mais paz, vai sendo mais humilde, vai tendo mais paciência. Eu vejo crente que, rapaz, é uma bombinha armada. Se triscar nele, ele já não explode. Deixa Deus te transformar, meu filho. Não seja como burro, não. Não sou eu que estou dizendo, não. A Rosina, ela diz, você ficou nessas coisas. Eu já sei o que ela vai dizer na hora que ela montar na moto. Tem medo, não tem vergonha. Hã? Tem medo, não tem vergonha. Ela ainda está com a sequela da Covid, ela está com a me pegar. Já está dizendo com o olhar, já. Já está dizendo. Mas vamos ler mais 2 textinhos aqui para terminar. Filipenses 3, 20 e 21. Filipenses 3, 20 e 21. Na minha Bíblia diz assim, ó. Pelo poder que o capacita Deus, a colocar todas as coisas... já estou lendo o verso 21, é o 20. A nossa cidadania, porém, está onde? No céu. A verdadeira criação é a próxima, não é essa, essa daqui é só o rascunho. Entendeu? A verdadeira criação é a próxima, essa daqui é só o projeto. Isso aqui é só a oficina, onde a gente está sendo construído. Estou falando disso aqui, desse planeta, dessa vida. A nossa cidadania, porém, está onde? Nos céus, de onde esperamos ansiosamente quem? O Salvador. Quem é Ele? Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, porque Ele é o primeiro homem criado à imagem de Deus para dominar. Lembram lá em Gênesis 1, 26 a 28? Façamos o homem conforme a nossa imagem, semelhança, domine ele aonde? Sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre tudo que se move sobre a terra. Esse homem é Cristo, e a partir de Cristo nós dominamos com ele. E a primeira coisa que um discípulo de Cristo tem que aprender a dominar é a si mesmo. Se você não aprender domínio próprio, você nunca vai aprender a dominar a vida, as coisas ao seu redor. Como é que vai reinar com Cristo desse jeito? Se você não se controla. Te controla. Tem hora que tem vontade de dizer assim. E aí quando ele diz, te controla, a pessoa se irrita mais ainda. Lhe joga o que ela tiver na mão. Verso 21, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará o quê? Os nossos corpos humilhados, esse corpo que você tem e eu também tenho agora, tornando como? Semelhante ao seu corpo glorioso. Começa lá no espírito, aí vem para a alma, aí depois se manifesta no corpo. Quando eu citei Romanos 12:2, lá fala da alma, do entendimento, transformados pela renovação do entendimento. O entendimento é renovado pela mudança do espírito. No caráter de Cristo, amor, alegria, paz, a operação do Espírito Santo. Então ele vai transformando o nosso corpinho humilhado na semelhança do seu corpo glorioso. E para fechar, 1 João capítulo 3, versos 2 e 3. 1 João capítulo 3, versículos 2 e 3. Diz assim a palavra de Deus, amados, agora somos filhos de Deus, já somos. Nascemos em Cristo, entregamos nossa vida a Ele. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Não sabemos como é que nós vamos ser ainda. Temos uma noçãozinha muito vaga.
Mas sabemos que quando ele se manifestar, ele quem? Que vai se manifestar? Cristo. Quando ele se manifestar, deixa eu achar aqui. Caso é a volta já, né? Seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Aí nós vamos ser semelhantes a ele no espírito, na alma e no corpo, quando ele se manifestar para nos buscar, no fechamento da conta. Nós seremos semelhantes a ele, porque nós veremos como ele é. Todo aquele que tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. O padrão é alto, mas a gente fala do padrão numa outra ocasião. Meus amados irmãos, a conclusão dessa mensagem é: se você tem percebido o Espírito de Deus operando na sua vida e transformando você na imagem de Cristo, glória a Deus por isso. Busque crescer nisso cada vez mais. Vou lhes dizer uma coisa, eu gosto muito de uma frase, não lembro-se de Spurgeon, que disse: ou o pecado me afasta desse livro, ou este livro me afasta do pecado. Uma das incríveis maneiras de Deus operar a santificação em nós é no estudo da palavra. O diabo vai fazer de tudo para você não ler Bíblia. O diabo, ele vai fazer de tudo para você passar o dia todinho no WhatsApp, no Facebook e não ler Bíblia. Compara o tempo que você passa nessa coisa com o tempo que você passa lendo a Bíblia. Ô pastor, não fala isso não, que eu fico com vergonha. Não posso fazer nada, tenho que falar. Leia a Bíblia, estude a palavra de Deus, e estude dizendo: Deus, me dá luz, me dá entendimento, o que precisa mudar em mim? Muda, Senhor, transforma. Você vai ver um milagre, você vai ver problemas se resolvendo que você achou que não tinha mais jeito. Lhe garanto. Eu todo dia eu acordo aí por volta de 4 horas da manhã, e a primeira coisa que eu faço, eu abro uma Bíblia e leio 10 capítulos. Não é só lendo, e às vezes eu gasto 2 horas. Irmãos, é uma questão de dar prioridade ao que importa. É uma questão de dar prioridade ao que importa. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vou dizer uma coisa para esse futuro pastorzinho aqui. Marcelo sabe disso, Moisés sabe disso. Tem muito crente aqui que eu sei que sabe disso. O seu crescimento espiritual, a sua maturidade na fé está relacionada ao seu empenho com as Escrituras. Está. O seu apego às Escrituras. Outro dia, eu já disse isso aqui, outro dia eu posso voltar ao assunto. Jesus diz, a Bíblia diz que nós podemos medir o nível do nosso amor a Deus pelo nosso amor às Escrituras. O negócio é sério, demais. Então deixa Deus fazer essa coisa incrível na sua vida. Há uma abundância de alegria, de paz, de amor nessa fonte da água da vida que é a palavra de Deus. E é assim que Deus trabalha. É uma das coisas que Deus usa para ir nos transformando. E outros vão arriando a cara no muro a vida toda, morre e não aprende, e fica por isso mesmo. Que Deus tenha misericórdia de nós e aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém.